Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aos que estão em casa, muito obrigada pela audiência. A todos que estão aqui na sala conosco também. É um prazer recebê-los nesse nosso terceiro dia do 10º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Quero agradecer também a presença, não só em nome do movimento TJCC, mas também da Janssen, nossa apoiadora e patrocinadora desse simpósio satélite especial, onde a gente vai tratar de um assunto muito relevante, muito importante a ser discutido amplamente, mas, sobretudo, aqui, para essa audiência específica, né, de todos nós que lutamos para melhores condições e garantia dos direitos dos pacientes oncológicos. Então, sem mais delongas, essa tarde a gente vai ter um painel com 4 participantes. Uma vai estar em modalidade remota e aqui vocês já acompanham 3 dos nossos participantes, panelistas, que eu vou apresentar já já. Eu sou Caterine Moura, para quem não me conhece ainda, sou médica sanitarista e CEO da Abralia. Com muita alegria recebo esse convite para moderar, então, o painel, que vai tratar de LLC, Desafios e Perspectivas para a Equidade. Então, fiquem conosco até o final. Nosso painel, então, vai iniciar com a participação da deputada Flávia Moraes, que eu já chamo na sequência. Aqui conosco, presencialmente, nós temos o Dr. Renato Tavares, um querido colega e apoiador do movimento, parceiro institucional importante, diretor de comunicação da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. E o Renato também é membro do comitê de acesso da mesma associação. Conosco também, representando a chefia do Serviço de Hematologia do INCA, o Dr. Ricardo Bigni. E, por último, não menos importante, já agradecendo a todos por estarem aqui comigo, representando a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, nosso Dr. Ronei Pereira Pinto, diretor, então, da SEMAC, lá da SES de Goiás. Para abrir o nosso debate, eu já quero convidar a nossa deputada Flávia Moraes, que estará, então, com uma participação remota. A deputada Flávia, a qual eu cumprimento com bastante alegria, já agradecendo a disponibilidade e participação. Nós atuamos muito de perto, né, deputada Flávia, lado a lado, através do movimento e da própria Abralia, nessa luta com grande compromisso pelos direitos dos pacientes na oncologia. Então, seja muito bem-vinda, deputada, você é a primeira a falar. A deputada vai trazer uma visão super importante do papel do legislativo no combate ao câncer. Vai falar um pouquinho desse panorama das iniquidades e como que o poder legislativo pode auxiliar nessa luta para a melhoria da atenção oncológica no Brasil. Então, deputada Flávia Moraes, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Vamos ouvir nos próximos 10 minutinhos as suas colocações iniciais. Boa tarde, Caterine. Boa tarde a todos os organizadores. Com certeza, é um momento muito importante para nós. É uma honra poder participar desse painel, desse simpósio que com certeza acontece e que nos ajuda a unir forças para enfrentar esse grande desafio, que é o atendimento ao paciente oncológico. Queria cumprimentar o Dr. Renato, que representa a BHH, cumprimentar o doutor Ronei, que aqui representa a Secretaria de Estado do nosso estado de Goiás, a SES, e também o doutor Ricardo, que representa o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. Queria cumprimentar todos que nos acompanham, dizer que estou aqui hoje representando o Congresso Nacional. Temos lá uma comissão permanente, né, de combate e enfrentamento ao câncer, e temos atuado em muitas frentes, justamente para garantir financiamento, garantir discussões e debates onde nós podemos ouvir a realidade de vários estados, né, e com certeza uma
questões identificadas que nós acompanhamos de perto e sabemos que é um dos desafios que nós temos, é a diferença de acesso que nós temos nas diferentes regiões do nosso país, um país de dimensões continentais, que tem diferentes oportunidades de acesso dependendo da região. Então, nós sabemos que esse é um dos grandes desafios, precisamos trabalhar muito para garantir que o paciente do norte, do sul, do centro-oeste tenha o mesmo acesso, as mesmas condições de tratamento, né? E nós temos trabalhado muito a questão do desafio do financiamento do tratamento oncológico, né? Da incorporação de novas tecnologias, do tempo, da demora e também das condições orçamentárias para a disponibilidade desses novos medicamentos, a questão da prevenção, que também é um grande desafio, e o Brasil se apresenta com um número muito significativo de pacientes que são diagnosticados no estágio mais avançado, que representam um sofrimento muito grande para o paciente, os familiares, uma redução na possibilidade, na probabilidade de cura e, além disso, um custo maior para o sistema de saúde. Então, investir na prevenção, trabalhar pela prevenção, ainda é um desafio para nós. Nós, do Legislativo, temos aí atuado tanto promovendo debates, discussões, mas também articulando junto às comissões que tratam justamente do orçamento, também junto ao Ministério, para que a gente possa garantir um financiamento mínimo adequado, que a gente sabe que é muito caro e todo financiamento é insuficiente, mas que a gente possa garantir um mínimo de financiamento para que a gente garanta esse acesso ao paciente. Nós temos aí vários tipos de câncer, nós temos alguns que já têm garantido por lei o rastreamento, as campanhas, né, como câncer de mama, o câncer de próstata, mas nós temos ainda alguns tipos de câncer que têm dificuldade de diagnóstico, como os raros. Nós temos ainda uns tipos de câncer que não têm previsto lei o acesso ao diagnóstico, como colo retal, que tem aumentado muito a sua incidência e ainda não existe um acesso à prevenção, né? Então, nós estamos atentos a isso, tentando buscar garantir, inclusive apresentei um projeto de lei justamente para garantir esse exame, não para todos os pacientes, mas para aqueles que têm alguns casos na família, aqueles que têm indicações clínicas, que eles possam conseguir, e também a possibilidade de um exame mais simplificado, que é o exame de sangue nas fezes, que pode ser mais acessível e pode trazer aí a possibilidade de um indicativo, de um diagnóstico do colo retal. Nós temos aí a busca ativa, que seria importante para esses exames de prevenção. Muitas vezes, principalmente no caso do câncer da próstata, a gente tem uma dificuldade do próprio paciente de buscar fazer esse tratamento, esse diagnóstico, esse exame, e muitas vezes por isso ele é diagnosticado no estágio mais avançado. E nós temos aí muitos desafios, temos aí alguns parlamentares, no Congresso nós temos muitos temas a serem trabalhados, e nós temos aí um grupo de parlamentares que tem dedicado grande parte do tempo justamente para conseguir avançar nessa pauta. Eu sou uma das autoras da Lei de 60 dias, a lei que criou prazo para o início do tratamento ao paciente de câncer, essa lei que completa 10 anos esse ano, que a gente sabe que, infelizmente, ela ainda não é 100% executada. Aqui no Brasil, além de aprovar a lei, a gente precisa depois trabalhar para garantir a sua efetividade, e nós temos atuado nisso. Estamos junto com o deputado Everton Prado, com a deputada Silvia Cristina, com outros parlamentares, temos buscado justamente trabalhar esse ano, especialmente para a criação de uma rubrica específica para atender a oncologia no Ministério da Saúde.
Hoje, muitas vezes, quando o recurso chega no Ministério, ele é distribuído para tantas demandas e muitas vezes se perde ali o recurso que deve ser destinado para a ONCO e muitas vezes esse recurso que poderia vir de uma forma mais específica, ele acaba demandando, é uma doença sensível ao tempo, né? Por isso mesmo ele requer, precisa de ter uma prioridade. Então a gente tem trabalhado para isso, a gente conseguir essa rubrica vai ser muito importante e junto com ela a criação de um fundo que poderia nos permitir a captação de recursos, não só públicos, mas da iniciativa privada, através de isenção, para que a gente pudesse implementar, fortalecer e garantir o acesso do paciente oncológico ao atendimento, à prevenção, ao tratamento, ao diagnóstico. Então, a gente tem trabalhado nessas vertentes, né? Eu acredito que nós vamos conseguir avançar nesse ano, né? Eu acredito que nós estamos bem encaminhados para isso, temos tido audiências no Ministério, temos trabalhado isso a nível de CMO também, para que a gente possa garantir essas conquistas. Fora isso, nós temos aí realizado vários eventos, inúmeros eventos, entre audiências públicas, iluminação do Congresso, criação de mesas com cores específicas para fortalecer, introduzir em alguns casos e outros fortalecer as campanhas de prevenção, de diagnóstico, alguns tipos de câncer, né? E temos articulado a rede, temos atuado muito com o apoio do CONASEMS, do COSENS, Ministério da Saúde. Hoje nós temos a Secretaria Nacional de Oncologia, que também o Fernando tem participado efetivamente, tem nos ajudado muito e tem sido uma abertura constante no Ministério para que a gente possa trabalhar. Há pouco tempo foi aprovada a política nacional do enfrentamento ao câncer, que foi muito importante também. Enfim, nós temos aí trabalhado e com o apoio também da sociedade civil organizada, que tem dado um suporte incrível para todos nós, tem nos pautado muito, tem sido aí de grande relevância para o nosso trabalho, e eu acho que essa união é que tem feito a diferença e que nos dá esperança de que nós vamos avançar. Queria aqui parabenizar todos juntos contra o câncer, né, que tem aí articulado de forma muito eficiente, né, todas as forças, e dizer que para mim eu tenho dedicado, eu estou já no meu 6º mandato, né, a gente tem atuado, tem um trabalho, uma unidade móvel que eu atuo no meu estado todos os dias, oferecendo a possibilidade dos exames de ultrassom, do início do diagnóstico de alguns tipos de câncer, então a gente consegue rastrear muita coisa através desse trabalho que fazemos mais de 20 anos junto com meu esposo, o Dr. George. A gente tem feito esse trabalho de forma muito intensiva, a gente consegue captar, identificar algumas dificuldades de acesso e a gente fica muito honrado de poder dedicar grande parte do nosso mandato a esse enfrentamento, né? A gente sabe que muitos parlamentares, cada um se dedica a determinados temas e nós estamos aqui à disposição. Eu quero mais uma vez me colocar à disposição, colocar o nosso mandato à disposição, o nosso gabinete, para que a gente possa estar aí abrindo portas, fortalecendo as solicitações, as demandas, marcando audiências, ajudando nos debates, para que a gente possa cada vez mais avançar. Queria manifestar aqui também a participação sempre efetiva do Dr. Renato, em todos os momentos, tem sido um ativista, né, que eu não sei como que ele consegue conciliar o seu trabalho com essa atuação junto conosco, e também o Rony, que tem tanto conhecimento da área, que em Goiás é uma referência para nós, tem sido um grande suporte também para o nosso trabalho, identificado alguns gargalos na sua atuação no dia a dia, né? E a gente sabe da importância da colaboração que ele tem dado nesses debates, nessas discussões. Então, aqui, mais uma vez, eu me coloco à disposição, nós vamos estar acompanhando vocês e agradecendo a oportunidade de poder estar aqui participando desse momento. Parabéns a essa luta, contem conosco.
Muito obrigada, deputada Flávia Moraes. Espero que você possa permanecer conosco aqui durante o painel, porque depois dos demais apresentarem as suas falas, e o doutor Renato vai iniciar com uma apresentação que vai nos ajudar bastante a entrar no mérito da questão dos desafios e oportunidades da equidade na leucemia linfocítica crônica, né, na LLC, mas depois a gente vai fazer, direcionar algumas perguntas, né, uma ou duas rodadas, então espero que você possa ficar conosco para esse momento. Quero agradecer também muitíssimo pela sua alta disponibilidade em nos acolher a escuta, a fala da participação social, do movimento TJCC. Tem sido muito bom poder te acompanhar nessa luta, né, diária dentro da Casa Legislativa para as pautas do câncer. Bom, vamos lá, então. Na sequência, vamos ouvir o doutor Renato Tavares, que vai nos trazer, primeiro, uma visão geral do tamanho desse desafio da equidade quando a gente trata do diagnóstico, tratamento, do acesso dos pacientes com LLC. Por favor, doutor Renato. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estar com a deputada Flávia, que tanto nos orgulha com o seu trabalho, com o seu ativismo e com os seus resultados em relação ao combate ao câncer. Está aqui com o grande amigo Ronei, também outro goiano. Eu sou paulista, mas hoje também sou goiano, orgulhosamente, e que nosso trabalho de muitos anos, o Dr. Ricardo Bini, um amigo pessoal e que tem um papel de extrema relevância frente ao INCA, uma pessoa que muito admiramos, e não sei se vocês conhecem a doutora Caterine Moura, que faz um trabalho incrível e que realmente está nos ajudando a mudar a perspectiva do tratamento do câncer no Brasil. Então, eu vou falar sobre a leucemia linfóide crônica, eu vou ser breve. Então, a leucemia linfóide crônica é uma doença não é uma doença tão comum, mas dentre as leucemias é a leucemia mais comum no Ocidente. Ela afeta idosos, ou seja, pode aparecer em pessoas mais jovens, mas é mais comum de idosos, que são aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, a maioria esperando que no final de sua vida pudessem aproveitar o fruto de seus esforços, o fruto da sua família que se criou, e que muitos deles vão ter doença. Ok, a maioria dos pacientes, 2/3 dos pacientes, ao diagnóstico da leucemia linfóide crônica, não tem sintomas e nem vão necessitar de tratamento, mas com o passar do tempo, apenas 1/3 não precisará de tratamento. Então, em algum momento, a maioria dos pacientes vai ter necessidade de se tratar da doença. É uma doença que vem silenciosamente, se manifesta através de linfocitose e, às vezes, pode, nos pacientes mais sintomáticos, dar outras alterações, como anemia, plaquetopenia, adenomegalia, mas, geralmente, ela é detectada através de um exame de sangue. E o tratamento da leucemia linfocítica crônica vem evoluindo muito nos últimos anos. Então, nós temos uma série de medicamentos disponíveis, mas a terapia, chamada terapia-alvo, ela revolucionou o tratamento das neoplasias hematológicas. E aqui também é verdade. Então, nós temos outras terapias recentemente desenvolvidas, extremamente efetivas, orais e com poucos eventos adversos. Então, o paciente consegue se tratar efetivamente, de maneira cômoda e podendo aproveitar a sua vida. Então, esse é um tema de extrema relevância. Nós temos acesso ao tratamento de maneira igual para todos, com equidade. E esse é um dos principais trabalhos da BHH atualmente, trazer acesso e equidade aos pacientes hematológicos no Brasil. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque a minha apresentação é mais para contextualizar
a nossa discussão, mas nós temos guidelines nacionais e internacionais que já indicam os inibidores de brutoquinase como terapia de escolha na maioria dos casos dos pacientes, com ou sem inibidor de BCL2, ou então o BCL2 com anticorpo monoclonal. Então, essas terapias-alvo, elas têm sido indicadas em quase todas as situações da leucemia linfóide crônica, tanto em primeira quanto em segunda linha, atualmente. Mas, uma coisa muito sintomática é a lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS, ela tem uma lista de medicamentos que ela considera essenciais, utilizada para ajudar a guiar os países em todo o mundo e seus sistemas de saúde, o que não pode faltar para os nossos pacientes atualmente, independente de qual região do mundo o paciente se encontra. Nós temos aqui a lista de medicamentos essenciais para a leucemia linfóide crônica da OMS, mas o ibrutinib, que é a terapia das mais recentes e alvo para a LLC, está incluída na lista, mas nós não temos acesso. Então, atualmente, isso tem sido motivo de mobilização da ABHH e nós submetemos recentemente a sua aprovação para a Conitec. Ou seja, para que 75% das pessoas no Brasil possam ter acesso, porque atualmente somente quem tem o privilégio de ter e conseguir pagar um plano de saúde é que pode utilizá-lo. Esse é um estudo muito interessante em pacientes com leucemia linfocítica crônica que precisaram se tratar e que utilizaram essa medicação, o ibrutinib. E ele compara esses pacientes a pacientes que tenham a mesma idade, mas que não têm leucemia linfocítica crônica. E vocês podem notar aqui que a sobrevida do paciente é igual. Então, com esse tratamento, nós conseguimos manter a mesma sobrevida dos pacientes que têm LLC e têm doença. Então, nós temos um impacto, não é só na qualidade de vida, não é só no sintoma, mas na duração da vida desses pacientes. Então, isso realmente é um tratamento revolucionário. Eu me lembro quando eu terminei a residência, que a gente tinha, eu nem vou comentar qual era o tratamento, mas assim, a gente não sabia se era contínuo ou impulsos o medicamento oral. Só que ele não fazia diferença nenhuma na sobrevida. De qualquer maneira, era uma discussão que a gente nem tinha uma produtividade. E hoje nós estamos garantindo que os pacientes vivam o mesmo tanto do que uma pessoa que não tem a doença. Então, onde nós estamos no Brasil? Nós podemos ver ali, nessa linha do tempo, a fludarabina, ciclofosfamida e o rituximab, que é o RFC, que é a imunoquimioterapia, que hoje nós estamos caminhando para ter disponível. Então, isso inclusive nós devemos ao INCA, que solicitou a aprovação do rituximab para a introdução ao tratamento dos pacientes com LLC. Entretanto, embora seja um grande avanço, isso diminuiu o abismo gigantesco que a gente tem no tratamento da LLC para quem é pobre. Ainda é um tratamento muito importante, é um avanço muito grande, mas que nós vamos utilizar numa parcela muito pequena de pacientes, porque são pacientes que não toleram muito bem a imunoquimioterapia. Então, a gente ainda tem um abismo grande a ser vencido. E um dado, e agora com dados brasileiros a gente consegue ter uma realidade maior, os pacientes, e essa é uma publicação do Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica, é um grupo que estuda LLC no Brasil, nós podemos observar aqui à esquerda a sobrevida livre de progressão da doença e principalmente à direita, a sobrevida global dos pacientes do sistema público. Ela é menor
do que do sistema privado. Então, nós vemos que os pacientes têm uma sobrevida muito menor na nossa realidade. E isso é muito importante. Nós não podemos aceitar, quanto à equidade, que nós tenhamos pacientes doentes do SUS que vivam muito menos do que pacientes do sistema privado. E agora, então, o ibrutinib, sendo aprovado, a gente teria aqui um primeiro grande passo em relação a oferecer terapia-alvo para pacientes com leucemia linfocítica crônica, e nós estaríamos aqui com um abismo um pouco menor, né, gente? Porque isso aqui não é uma coisa tão nova, mas nós queremos avançar no tratamento para esses pacientes. Então, ele é registrado pela Anvisa no Brasil em 2015, ele é a terapia-alvo, como eu comentei, ou seja, ela vai numa parte específica da célula e com isso traz menos eventos adversos e maior efetividade, e é comprimido. Então, aqui à direita, quer dizer, à direita, porque eu estou de costas, à direita de vocês nós vemos um estudo canadense de mundo real muito interessante, onde nós temos em azul a curva de sobrevida dos pacientes com LLC no Canadá antes da aprovação do ibrutinib. Na curva verde, quando teve o acesso expandido, que é um acesso limitado para alguns casos, não de maneira universal, e depois, na última curva, a curva de cima, nós temos a sobrevida quando esse acesso foi disponibilizado a todos. Então, nós observamos aqui que mesmo num país como o Canadá, que tem outras condições socioeconômicas, culturais, étnicas, que aqui também se tem um impacto muito importante na sobrevida quando nós temos as terapias adequadas. Então, só para mostrar o estudo, e nós estamos propondo, inclusive, e aqui sim, pensando na sustentabilidade do sistema, nós estamos solicitando para a segunda linha, para pacientes que não sejam elegíveis para rituximab, fludarabina e ciclofosfamida, a URFC, nem na primeira linha, como nós usamos no sistema privado. Então, nós estamos solicitando uma terapia, uma coisa que já é de consenso no mundo inteiro, que é para a segunda linha. E nós observamos no estudo Resonate que nós temos uma 85% de diminuição de risco de progressão quando comparado ao ofatumumab e 46% de risco de redução de morte. E num outro estudo, aqui um estudo de comparação indireta com as terapias que já estão disponíveis no Brasil, as únicas para o SUS, nós observamos que quando você compara o ibrutinib com o que a gente tem disponível, a redução do risco de progressão é de 94% e a redução de risco de morte é de 75%. Então, na nossa realidade, esses dados são ainda mais fortes. Isso aqui só para mostrar que todas as agências, principais agências de avaliação de técnica em saúde, avaliaram o ibrutinib e o incorporaram em 2015, 2006, 2017, ou seja, há muito tempo, a sua terapia de maneira universal. Então, isso reforça a importância de nós, Brasil, o melhor país do mundo, na minha opinião, não ficar para trás. Para terminar, então, só para lembrar que a sobrevida global dos pacientes com leucemia linfocítica crônica é significativamente menor no sistema público do que no sistema privado. Ela não possui alternativa terapêutica quando recaída no SUS. Nós não temos atualmente nenhuma terapia aceitável para fazer de maneira baseada em evidências e com resultados efetivos no paciente com LLC quando ele recai no SUS. Ele é oral, 1 comprimido por dia, já é aprovado pela Anvisa em 2015, já é aprovado pela ANS também, então a gente utiliza livremente nos convênios. Ele tem essa redução importantíssima no risco de progressão e no risco de morte,
com relação ao estudo Resonate ao comparador, e mais ainda quando comparamos as terapias disponíveis no Brasil, ele é reconhecido como MS como um medicamento essencial em qualquer país do mundo. E nós não podemos deixar, na minha opinião, que 75% da população não tenha acesso. A judicialização tem sido uma maneira dos pacientes terem acesso em alguns locais, mas se tem alguma coisa que tem menos inequidade do que judicialização, são poucas, porque poucos têm acesso a advogados, poucos conseguem resultado disso, e em poucos estados nós podemos ainda judicializar. Tem estados em que essa judicialização é proibida ao médico de maneira direta ou indireta. E ele é recomendado em todo o mundo pelas principais agências de ATS de referência. Eu queria agradecer muito e agora dar a oportunidade do debate. Obrigado. Muito obrigada, doutor Renato. Foi muito esclarecedora a sua apresentação, sobretudo porque você trouxe dados muito contundentes. Mas vamos guardar as perguntas para daqui a pouco, né? Foi um excelente cenário para a gente começar aqui o nosso debate. Vou pedir já para o doutor Ricardo se dirigir. Não sei se você quer falar daí ou se você vai falar do púlpito, fique à vontade. Posso falar daqui mesmo. Tá bom. Vamos ouvir a visão, né, desses desafios e oportunidades, então, trazendo da sua experiência e da posição que você ocupa no INCA. Bom, queria agradecer primeiramente estar junto com vocês e junto com a deputada, para que a gente pudesse compor essa discussão. Queria agradecer aos organizadores também, né? E, bom, eu acho que a apresentação do Renato foi brilhante, foi bastante concisa, muito clara, e contra aquela história, né? Contra fatos não há argumentos. Essa inequidade ela é gritante entre o setor privado e o setor público, e a gente pode ver o seguinte: mesmo em cidades maiores, em capitais, Rio, São Paulo, Goiânia, Brasília, né, nós já temos diferenças muito gritantes, né, seja entre o público e o privado, e mesmo entre as instituições públicas. No meu estado, no Rio de Janeiro, nós temos isso também como evidente. E isso ressalta mais ainda um outro problema: a dificuldade do acesso a ter qualquer que seja o tratamento. Então, existe uma dificuldade inicial lá na primeira barreira do paciente ter acesso a estar diante de um hematologista, diante de um oncologista, diante de alguma forma de cuidado oncológico. Essa é a primeira barreira. Então, nós temos situações, eu acho que em tantos estados que nós temos no Brasil, em que, principalmente no interior, isso se acentua ainda mais. Se isso acontece no Rio de Janeiro, obviamente acontece nos outros locais. Eu acho que um dado que Renato falou, eu acho que foram tantas coisas interessantes, foram colocadas. Por exemplo, quando ele fala em relação à incorporação do rituximab, nós ficamos muito incomodados com isso lá no INCA, porque, como o INCA é uma instituição que tem um processo de orçamentação um pouco diferente do que é das outras instituições, nós tivemos uma incorporação por custeio próprio do rituximab há mais de 10 anos atrás para essa indicação. E nos incomodava muito que a gente não pudesse, isso pudesse ser traduzido também para o resto, né? A gente conseguiu mostrar através de estudos com avaliação tecnológica em saúde que aquela incorporação seria muito importante para que a gente pudesse ter uma linha de cuidados, não só aquele momento da utilização do medicamento, porque muitas vezes o pagador pensa só naquele momento e o custeio do medicamento, mas existe todo um custo da linha de cuidados como um todo, em primeira, segunda e linhas subsequentes. Então, era um incômodo muito nosso, e acho que a forma que a gente poderia contribuir, se não fosse para atualizar da forma adequada, como nós entendemos acho que é muito claro isso, mas pelo menos a gente poderia diminuir um pouquinho
aquela lacuna, né? Aquela distância. Mas, de fato, tem uma outra questão que eu acho que foi muito importante nessa submissão, nessa proposta de submissão da BHH, e é uma coisa que eu brigo muito lá no INCA, quando a gente pensa em corporação, a gente tem que ter a consciência, existe sustentabilidade do sistema, existe tanto no público quanto no privado, não há dúvida que mesmo aquela pequena parcela que tem acesso ao privado, nós temos grandes problemas de incorporação tecnológica também, mas, obviamente, não como no público. Mas a própria forma como foi desenhada essa submissão, ela vai em cheio numa coisa que eu respeito muito, que é você saber ranquear qual é a maior prioridade, onde aquela lacuna ela é mais evidente. Obviamente, é na segunda linha e subsequentes. Por mais que a gente saiba que na primeira linha não é o adequado, não é o ideal, vamos colocar assim, não é o adequado que nós consideramos, mas ainda assim existe algo a oferecer e que talvez que a gente possa usar isso como um processo contínuo e que logo, em breve, a gente possa, após uma aprovação para a segunda linha e linhas subsequentes, que a gente possa progredir. Então, essa visão, com ranqueamento de prioridades, colocando um primeiro passo, um segundo passo, isso já traz, na relação da negociação entre a sociedade propriamente, usuária, né, sistema, nós, prestadores, as instituições, e o próprio pagador, entes governamentais ou privados, né, que ele possa haver uma relação de confiança, né, em que nós estamos propondo algo, entendendo que precisamos pensar na sustentabilidade e que a gente precisa ir mostrando essa relevância da incorporação, de como foi produtivo, efetiva essa incorporação. Acho que tem outras questões que a gente pode discutir, não vou tirar o tempo. Né? Sim, com certeza. Em poucos minutos a gente já tocou aqui em temas bastante críticos, complexos, né, para além do overview que o Renato trouxe, mas acho muito interessante, queria pegar o gancho para não deixar de comentar também, porque o tempo passa rápido aqui, viu? A gente tem questões ainda, debate, mas só queria fazer uma pequena colaboração, pegando a sua fala. Eu venho participando muito, não só pelo movimento, mas também como líder aqui da ABRALHE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, em debates de acesso, né, e toda essa discussão das inequidades. E eu tenho me posicionado, e vou aproveitar aqui para me posicionar mais uma vez. É inadmissível que, num país como o nosso, e diante de um sistema de saúde como o nosso, nós do ponto de vista da gestão ou de outros entraves, né, sejamos promotores de mais determinantes de inequidade para se somarem aos que a gente já tem. Né? Então, nós temos inúmeros fatores determinantes sociais, econômicos, entre outros, que são, de fato, barreiras reconhecidas para o acesso igualitário à saúde, como você bem ressaltou, não estamos nem falando de terapias inovadoras, estamos falando do acesso básico para o diagnóstico, por exemplo. Então, não é compreensível nem aceitável, e é por isso que nós atuamos todos juntos nessa mesma agenda, e muitas vezes juntos em algumas iniciativas, para evitar que o próprio sistema seja promotor de inequidades, né? Como oferecer para uns e não para outros, oferecer para uns em alguns lugares e não para outros em outras localidades do Brasil, ou, como você bem relatou aqui, ter sistemas distintos, né, para financiamento, orçamentação, aquisição e disponibilização de medicamentos que, de fato, deviam estar disponíveis para todos que precisam. Né? Então, foi só um pequeno parêntese, mas passando a bola agora para você, doutor Ronei, por favor, suas contribuições para essa primeira rodada, o que você traz da sua visão, da sua experiência como gestor estadual, né, da saúde. Certamente você já viu bastante desse cenário dos desafios, mas se você puder também salientar os caminhos e oportunidades para a gente enfrentá-los, vai ser ótimo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite em estar aqui, contribuindo.
quando eu ouço o doutor Ricardo falando, assim, a gente vê que a iniquidade já nasce no próprio serviço público, uma vez que nós não temos hoje um protocolo clínico para tratar o câncer. A gente segue uma DDT, que não tem obrigatoriedade, é uma diretriz diagnóstica terapêutica, é uma possibilidade de se fazer aquilo daquela forma que foi colocada na DDT ou não. Então, cabe a cada instituição pública seguir. Quem faz os protocolos, quer dizer, as DDTs do Ministério da Saúde, é o INCA. E é algo que eu creio também que a forma de gestão, porque o INCA consegue oferecer uma série de tratamentos também, que os outros serviços não conseguem. Então, além do financiamento, a forma da organização, de como se ter acesso a esse diagnóstico, hoje a gente vive numa realidade que o paciente tem dificuldade para se ter o diagnóstico e, uma vez tendo o diagnóstico, ele não consegue ter o tratamento dele a contento para poder já iniciar de pronto assim que tem o diagnóstico. Então, são iniquidades que já nascem dentro da própria organização da política de oncologia no Brasil. Perfeito, um ponto muito relevante que você destacou. E aí eu já quero convidar a deputada Flávia, você me escuta? Para unir-se a nós aqui nessa primeira rodada de perguntas. Eu não sei se ela nos escuta. Não, ainda não está conectada. Então, eu gostaria de aproveitar já, enquanto a deputada se reconecta, para compartilhar com vocês, porque a BHH, na apresentação do Renato, mostrou, né, o doutor Renato mostrou dados muito relevantes relacionados às terapêuticas, enfim, a questão dos medicamentos essenciais para o melhor tratamento adequado. Mas a gente faz, viu, Renato, numa tentativa de colaborar também para entender melhor o cenário dos pacientes, a gente faz mapeamento de jornada, você sabe bem, né? Jornada dos pacientes, eu separei alguns dados aqui, já temos a deputada, então eu compartilho com vocês daqui a pouco. Deixa eu direcionar a pergunta para a deputada, para a gente utilizar bem o tempo do debate. Deputada, tem duas questões aqui que eu acho que são bem iniciais, mas eu gostaria que você tentasse compartilhar sua visão bem objetivamente, para a gente aproveitar o tempo. Explica para a gente de que maneira a gente, primeiro, pode apoiar, né, como sociedade civil, como organizações, apoiar o legislativo, apoiar a sua atuação especificamente, para ampliar, né, essa discussão e esse esforço de defesa dos direitos dos pacientes com LLC, no sentido de redução dessas iniquidades. Há como esse apoio acontecer de uma forma mais efetiva? E, segundo, como que o Poder Legislativo, para além das propostas, né, que são apreciadas, como que ele pode ampliar o debate público? Porque eu acredito que os colegas aqui vão reforçar a minha fala, né? Então, estamos falando de um câncer hematológico classificado como raro, não está entre os mais prevalentes, mais incidentes, não está na pauta do ranking, né, de mortalidade também, dentro do cenário da oncologia. Então, é difícil criar um espaço de debate e visibilidade para a pauta, né? Então, gostaria de ouvir sua opinião de que forma que o Poder Legislativo também pode auxiliar nessa ampliação do debate público. Obrigada. Arice, com toda razão, né? A gente sabe que as doenças raras, de uma forma geral, elas são de mais difícil convencimento, apelo, ter visibilidade, ter avanço, né? A gente sabe que é sempre mais difícil. Hoje nós temos, dentre as 3 subcomissões criadas pela Comissão da Saúde, a Comissão de Doenças Raras, da qual, inclusive, eu sou presidente. Nós estamos coordenando esses trabalhos na comissão, na subcomissão, na Comissão de Saúde. E a gente sabe que nós temos inúmeras, no geral, né? São milhares de doenças raras. E nós estaremos aí, a gente não dará conta, né, durante um ano de abordar todas, até porque tem especificidades diferentes. O próprio câncer, alguns tipos de doenças de câncer que são mais raros, a gente já tem
aí algumas especificidades bastante diferentes. E por isso a gente não consegue aprofundar em todas. Mas com certeza nós estou aqui por isso, estaremos nos debates da Subcomissão de Doenças Raras, tratando desses tipos de câncer de forma mais específica, buscando soluções para o diagnóstico precoce, para acesso ao tratamento, para incorporação de novas tecnologias, que neste caso são mais caras, né, e por isso essa desigualdade de acesso. Né? A gente sabe que, para isso, nós combatemos e muito, né, a questão da decisão do Supremo em relação ao rol taxativo, né, que muitas vezes ia tirar a possibilidade da judicialização do paciente. Infelizmente, hoje a única alternativa que o paciente tem diante de uma negativa de uma medicação que pode lhe trazer uma sobrevida, a sobrevivência, e por isso nós lutamos muito para conseguir divulgar, conseguimos, né, e a gente continua, pelo menos pelos planos de saúde, ainda podendo exigir essa cobertura, e precisamos trabalhar para nível de SUS, né, para que a gente possa também avançar, trazer um tempo menor, desde a aprovação pela Conitec até a disponibilização, que hoje é um tempo muitas vezes longo, mesmo depois da aprovação, o paciente ainda demora a ter acesso, né? E a questão dessa discussão de forma mais efetiva, mais democrática e mais com foco no acesso do paciente. A gente consegue, sim, através dessa subcomissão, ter um espaço para que a gente possa dar visibilidade a esse tema. Fora isso, o Congresso, a Câmara Federal tem atuado muito. Hoje nós temos uma comissão permanente, né, de combate ao câncer, uma comissão que ela é especial, mas ela tem atuado de forma muito efetiva, com muitas ações. É um tema que nos preocupa. Hoje nós temos a perspectiva de mais de 700 mil novos casos de câncer no país só para esse ano, e nós já temos gargalos para os casos que já estão aí diagnosticados e com necessidade e demanda de tratamento. Então, a gente já tem aí um desafio grande, temos acompanhado de perto, e sabemos, né, que a nossa luta passa por gestão, né? Nós precisamos essas diferenças regionais que eu coloquei aqui de acesso, essas dificuldades muitas vezes de efetivar algumas questões, como a lei de 60 dias, a gente sabe que a gente passa por problemas de gestão, mas com prevalência, né, com problemas de financiamento, né? E eu acho que o nosso desafio é esse, para além do debate das respostas, das soluções técnicas, soluções médicas, soluções de gestão, nós precisamos trabalhar, e isso passa por nós, passa pelo Congresso Nacional, a questão do orçamento, né? Eu já coloquei aqui no início da minha fala, né, a necessidade de a gente criar uma rubrica específica, a necessidade de nós garantirmos recursos que não possam ser contingenciados, que estejam garantidos e que coloquem com prioridade o atendimento ao paciente de câncer, que é uma doença sensível ao tempo e que é muito recorrente no mundo, mas também no nosso país. E também a questão da importância... Oi, desculpa só interromper, que eu não queria perder o link aqui, porque você fez algumas colocações, e o Dr. Roney queria fazer uma complementação de fala, achei oportuno para a gente poder engatar um debate no outro. Então, se você me permite, posso colocá-lo aqui na conversa? Então, por favor, Dr. Roney. Só para poder deixar registrado o quanto a deputada é empenhada, que eu vejo o quanto ela realmente tem vontade de fazer essa melhoria. Ela toca num ponto da questão da judicialização. Quando a gente vai avaliar uma tecnologia hoje pela Conitec, que leva em consideração o impacto orçamentário,
eu acho que não se leva em consideração também o valor que fica um processo judicial para que o paciente tenha acesso e o tempo que isso demora. Eu acho que isso não é levado em consideração. E eu vejo que, ela é uma das autoras da Lei dos 60 Dias, e quando a gente se conheceu, ela pediu me ajuda tecnicamente, que eu preciso da sua ajuda. E eu estou sempre à disposição para poder ajudá-la. E todas as vezes que a gente precisou realmente discutir qualquer tema nesse sentido, ela sempre teve à disposição para poder nos ajudar. Então, eu vejo que em Goiás a gente tem essa vontade, são poucas pessoas que estão engajadas, né, para poder fazer, mas as que estão, a gente faz toda uma diferença para poder fazer as coisas mudarem. Com certeza, e é essencial porque, além de ter que integrar redes de saúde, a gente sabe muito bem que mudanças em processos de políticas públicas, né, elas só acontecem quando há um esforço convergente entre os três poderes. Os três estão relacionados. São poderes, obviamente, independentes, né, mas como a Constituição prevê, eles precisam estar harmonizados. Né? E isso significa, na nossa compreensão, pelo menos a minha, como sociedade civil organizada e líder do movimento, significa um planejamento integrado, significa uma pauta, uma agenda prioritária comum e convergente, porque senão não há empenho isolado de poder algum que possa fazer transformação. A gente está falando de pautas muito complexas, né? Como a deputada bem lembrou aqui, atrás de cada pequeno grande desafio do acesso ao tratamento, de acesso à informação, da incorporação de novas terapêuticas, de ampliação de cobertura, qualquer que seja, fale qualquer um deles, qualquer um dos desafios que a gente tem discutido aqui nesses 3 dias. Para sofrer um processo de transformação de uma maneira sustentável do ponto de vista de saúde, né, do sistema de saúde para todos, a gente sabe quantas modificações precisam acontecer, não só de processo, como de modelo de gestão, como o Ronei bem citou, como de financiamento, né, para que, de fato, seja viável. Então, sabemos que existem muitos esforços acontecendo, né, e aqui tem pessoas que contribuem sobremaneira. E, por isso, eu queria te pedir, Renato, se você puder, vamos aproveitar a oportunidade para explicar um pouquinho. Eu imagino como nasceu o programa de equidade da BHH, mas explica para quem está nos vendo o que é, do que se trata, o que se propõe de forma prática, né? As ações, assim. Esse projeto de equidade é um projeto mais recente, da última presidência do Dr. Marx, de Campinas, que esteve aqui, e que visa trazer maior justiça em saúde mesmo para todos, que todos tenhamos a mesma maneira de poder fazer exames, de ser atendidos, de ser tratados. Então, esse projeto envolve uma série de ações de comunicação, de eventos, de webinars, e nós temos os representantes regionais já da BHH, que fazem um conselho deliberativo, que trazem assim ao Brasil inteiro o acesso à associação através dos seus conselheiros, não só dessa maneira, mas dessa maneira também. E se achou importante que se criasse também os representantes de equidade, para que eles tivessem uma outra atuação e a gente ampliasse dessa maneira a atividade nesse sentido. Então, nós temos um departamento de equidade, assim como outros, isso foi criado, e representantes do Brasil todo. Então, hoje, todo mundo tem acesso a esse programa também. Isso tudo veio depois que a BHH começou, inicialmente, fez o comitê de acesso à tecnologia, e o Comitê de Equidade veio logo depois como uma evolução desse comitê de acesso. Então, porque, como vocês já puderam notar aqui, e como vocês devem saber de própria pele, né, que o acesso a tudo é muito difícil no nosso país e não é de maneira nenhuma universal. Então, o esforço tem que ser cada vez maior. Então, esse comitê foi feito tentando se ampliar essa atividade.
Perfeito. Você quer complementar, Ricardo? Não, eu não queria perder o gancho da questão da judicialização. Sim. Antes, até queria dar uma informação aqui. O Ministério da Saúde, muitas vezes, prepara, né, você falou da DDT, das PCDT, ele não parte de um board ali do INCA, não. É a partir do Ministério da Saúde e entre aqueles que vão dar alguma opinião para validar um PCDT ou uma diretriz, sim, a gente participa. E a gente pode até colocar a questão de alguns exemplos em que o PCDT vai totalmente contrário à nossa visão. Mas aí cai na questão da judicialização. O preço da judicialização ele não é apenas a gente poder o paciente ter acesso a um advogado, a um defensor, poder pleitear um tratamento que é desigual em relação ao serviço privado, ou, eventualmente, alguma coisa que nem no serviço privado tem, mas que é necessário e está aprovado no país. É um valor que, como a deputada falou, é muito sensível ao tempo. E não é incomum que nós tenhamos todo um processo de judicialização individual percorrido e que, quando efetivamente o paciente tem a disponibilidade do medicamento, aquele medicamento não serve mais. No INCA, eu tenho uma experiência assim, muito frequente, lido com muita frequência na posição de parecerista técnico para secretarias de saúde que são, muitas vezes, acionadas por pessoas e que recorrem qual seria o posicionamento do INCA. E, na grande maioria das vezes, o posicionamento, tanto na parte de hematologia quanto na parte de tumores sólidos, esse posicionamento é favorável àquele pleito do paciente. Então, eu tenho até um certo receio que cada vez menos sejam pedidos esses pareceres técnicos para a gente. Bom, mas, de fato, isso, quanto maior for no caso, a desigualdade, quanto maior a desigualdade, maior é a judicialização. Isso é uma coisa óbvia e a gente precisa ver de que maneira a gente pode usar todos os meios para reduzir isso. Total. A gente não vai entrar aqui no cenário da judicialização, porque esse tema, por si só, merece uma conferência, né? Porque é bastante complexo e tem muitos elementos a considerar, enfim. Só reforçando, a gente não pode ter nenhum sistema público promotor de iniquidades, né? Então, muita atenção. Estou no meio aqui de um grande desafio, porque tem uma lista grande de perguntas. Eu também quero compartilhar um pouquinho de algumas informações da jornada de paciente, mas eu encontrei uma que eu gostaria de trazer. Enquanto isso, eu separo aqui os dados e a gente vê o que consegue otimizar no tempo. Daniela encaminhou uma questão, não sei quem vai ficar mais à vontade para responder, mas... A idade da prevalência da LLC é um dos maiores desafios para os pacientes? Isso impacta no engajamento e participação das consultas públicas e outras decisões da saúde? Eu começo, Renato, quando fala da questão do engajamento, eu faço questão de falar. Próximo mês a gente está entrando em Outubro Rosa e eu tenho certeza que vários perfis de Facebook, Instagram vão mudar de cor, vai ficar rosa. Mas quando quer ouvir a população brasileira em relação ao tratamento que vai disponibilizar administrativamente, a gente não tem esse mesmo engajamento. Sim, são pessoas de mais idade que têm o diagnóstico, mas a gente manifesta em rede social quando acontece algum acidente em Brumadinho, com a represa, na França. Então, a gente sempre faz questão. O que falta para a gente é ter a mesma participação que se tem num paredão do Big Brother, principalmente se for numa final do Big Brother. A gente precisa ter essa consciência que não importa a idade que você tem o diagnóstico para ter engajamento. Todos nós precisamos saber aquilo que a gente precisa ter disponível
para a gente ter acesso o mais rápido possível quando a gente precisar. Porque um dia também a gente vai envelhecer e pode ter esse diagnóstico. Totalmente. Renato, quer... Isso que eu queria deixar claro. Eu não consigo ver a plateia inteira, mas pelo menos aqui todos estamos bem longe de chegar. Não, estamos bem longe de chegar perto dos 60 anos ainda. Mas, Bem longe, doutor bem longe. Renato, bem Mas um longe. dia chegaremos. Mas é uma pergunta muito interessante. Eu acredito também que, pelo fato de se tratar, na maioria dos casos, de uma população mais idosa, isso talvez possa trazer alguma diminuição nas contribuições. Mas aí, por isso mesmo, que é importante que a façamos, e cada vez mais, porque é o nosso momento de manifestar. Eu falei isso numa outra reunião ontem, falei, eu acho que devia ser assim, ó. Quem não fizer nada, não devia ter direito de reclamar de nada. Então, se você faz, aí você pode reclamar, fala, não, mas eu fiz. Então, pode ser a favor, pode ser contra, mas se manifestar. A democracia não é o melhor sistema de governo. Ele só é melhor do que todos os outros. Então, ele consegue ser melhor que os outros, embora não seja o ideal. E nós temos que exercê-la. E esse é o momento democrático. Então, a consulta pública é extremamente importante. Nós tivemos um painel ontem, a gente está vendo como isso está crescendo de importância, inclusive na Conitec, foram mostrados dados, e a gente tem que se manifestar. Então, especialmente para aqueles que talvez não tenham tanto acesso à internet, talvez aqueles que não tenham tanto acesso à tecnologia, ou que achem complexo fazer uma contribuição. É extremamente fácil, cada vez mais fácil você fazer uma contribuição numa consulta pública, e que são os idosos, né, que têm toda essa dificuldade, e é quem sofre, e se Deus quiser, todos nós chegaremos lá, porque só tem um jeito de não chegar e que ninguém quer, né? É verdade. Para contribuir, né, já fazendo um link com a segunda pergunta que chegou, como que a participação social pode contribuir, né, com essas temáticas de equidade, de acesso, mas eu também quero aproveitar para falar desse item específico, né, de participação em consultas públicas e outros mecanismos, espaços deliberativos de participação social. Então, acho que além da informação, viu, Ney, lá na Bralha a gente vivencia com muita frequência, né, um esforço grande a gente faz para divulgar o como fazer a participação, não só que ela está aberta, né, a gente anuncia, publica, posta, faz uma cobertura nas mídias sociais, mas tem sido cada vez mais importante esclarecer, além do que para que serve, como se faz uma boa participação para ser efetivo também como voz do paciente dentro de um processo de consulta pública. Porque para tudo tem método, para tudo tem um objetivo. Então, é importante trazer a voz, a legitimidade do paciente, as suas dores, mas de uma forma que seja assertiva, né, e contributiva para a consulta pública. E aí, já emendando, se me permitem, compartilhar um pouquinho dos dados que a gente tem de jornada do paciente. A gente faz essa jornada anualmente para diversas patologias, mas falando de LLC, esses são dados das duas últimas jornadas, né? Ela ainda não foi atualizada, mas a gente, quando faz jornada, a gente, dentro do processo de metodologia, obviamente, a gente olha para um universo de pacientes daquela patologia, e sempre avalia de onde ele vem, né? De onde ele está sendo tratado, se é SUS, se é privado, se é saúde suplementar, entre outras questões que tentam capturar a qualidade da assistência, né, a qualidade da jornada, a experiência que ele tem na jornada, o nível de satisfação e os principais gargalos que ele encontrou na jornada de cuidado. Então, nas nossas pesquisas mais recentes de LLC, a gente identificou aqui no setor público, né, no sistema público, uma grande parte dos pacientes recebe o diagnóstico já apresentando sintomas, ou seja, já numa fase mais avançada da doença, né? Comparativamente com o setor privado é diferente, isso fala claramente ao acesso, né? Decorre menos tempo, além da informação, decorre menos tempo para o paciente que tem acesso à saúde suplementar e privado a procurar um especialista do que aquele que está no SUS. A gente teve também, dentro dos já pesquisados, entre 2019 e 2020,
67% fazendo uso do sistema privado de saúde e 33% fazendo uso do SUS. A maior parte preferia, obviamente, o tratamento oral, né? Isso apareceu com muito destaque na nossa pesquisa. Com relação a outras opções de tratamento, foi uma unanimidade, os pacientes têm interesse em conhecer todas as alternativas terapêuticas e optariam, se pudessem ter acesso, optariam por aquelas que trazem maior comodidade à vida, ou seja, eles valoram bastante a questão da qualidade de vida, não estão só olhando para um potencial desfecho curativo. E isso parece comum, mas não é, ele surpreende, né? 33% responderam que o médico não explicou claramente quais são essas alternativas terapêuticas, e isso faz a gente pensar, será que ele não explicou porque ele não quis, porque ele não teve tempo, porque a comunicação, o vínculo com o paciente naquele momento da interação é frágil, ou ele não explicou porque ele provavelmente já sabe que o paciente não vai ter acesso, então ele restringe a explicação para não gerar um desconforto, né, uma questão de desagrado ali para o paciente. Não sabemos. Então, o paciente continua no escuro, sem saber quais são as opções de fato que ele pode ter acesso. A maioria dos pacientes não passa por equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, ou seja, o tratamento oncológico acaba sendo segmentado, pontual, e não há um suporte, uma assistência para outros elementos que não sejam focados no tratamento primário oncohematológico. No sistema privado, a grande maioria é diagnosticada sem sintomas, né, numa fase assintomática, ou seja, há uma perspectiva potencial aí de melhor prognóstico. A maioria dos pacientes do sistema público não sabem ou ainda tem dúvidas, isso é importante, sobre o significado do watch and wait, né? A gente tem ouvido falar bastante aqui no Congresso, pelo menos eu participei de 2 outros painéis, escutamos o depoimento de um paciente, inclusive, ontem, no painel que eu moderei, falando como repercutiu negativamente para ele quando ele escutou do seu médico que o tratamento era watch and wait, né? E ele teve que buscar entender melhor o que isso significava. Há uma diferença significativa na periodicidade de acompanhamento desses pacientes com LLC. Então, uma vez diagnosticados e sendo atendidos, eles têm um número menor de frequência de consulta quando eles estão no SUS, e eles são mais frequentemente assistidos, acompanhados pelo seu médico especialista quando eles estão no sistema privado suplementar. Com relação à indicação de segunda linha de tratamento, no sistema público, 67% precisou fazer um novo tratamento, né? Dos pacientes que a gente ouviu, nós ouvimos 400 pacientes, eu esqueci de mencionar, em menos de um ano, né? Já no serviço privado, dentre os nossos respondentes, a maioria dos pacientes precisou do novo tratamento após 3 anos de jornada terapêutica. De maneira geral, a gente observou, a grande maioria dos pacientes, tanto faz, se tratados no SUS ou na saúde suplementar privado, sentem-se satisfeitos com o tratamento e valoram muito o vínculo com o profissional que cuida, né, que faz o seu cuidado, o profissional médico, ou seja, a importância deles relatarem isso na pesquisa, né, que é essencial, eles se sentem mais apoiados para enfrentar a doença. 53% dos pacientes relata não participar da decisão sobre os seus tratamentos. Nunca foi questionado se se outro, se prefere um caminho ou outro. E nós temos cadastrados atualmente, eu espero que esse número esteja atualizado, espero que sim, 2.242 pacientes, tá? Na nossa base de cadastro de pacientes com diagnóstico de LLC. Então, é um universo bastante representativo, expressivo, e é com eles que a gente conta e agradece muito quando a gente tem que fazer essas jornadas de mapeamento para entender as dores. Isso aqui foi só um recorte bem pequeno, tá? Algumas informações. Claro que as nossas jornadas elas têm várias dimensões de análise para melhor entender, né, o que esse paciente está vivenciando na prática.
Quer agregar, por favor, Ricardo? Acho que a gente tocou em tantos pontos importantes e eu não queria deixar passar que é o seguinte: a gente está falando de uma doença que acomete principalmente idosos, né? E quando a gente fala acesso, custo e inequidade, ineficácia, que o Renato mostrou, mas a gente deixou de tocar num ponto. Sim. Que nessa evolução da inovação tecnológica, com esses novos medicamentos alvo específicos, no caso aqui, um inibidor de Bruton quinase, é que o perfil de toxicidade é muito mais favorável você tratar uma pessoa. Os riscos são muito menores. Então, eu sou do tempo em que só existia fludarabina associada a ciclofosfamida, e só o clorambucil, não existia rituximab, e me acostumei muito a tratar os pacientes daquela forma, porque não tinha outra coisa. E quantas e quantas vezes, para tratar uma LLC, a gente teve que fazer um paciente pagar o preço de desenvolver uma insuficiência medular, uma mielodisplasia, uma doença que, de um determinado ponto, passa a ser até mais difícil de manejar e talvez possa abreviar muito mais rápido a vida de um paciente que tratou com fludarabina, porque não tinha outra coisa. Então, e do momento em que a gente tem hoje a possibilidade, esse recurso tecnológico, a gente ainda assim colocar todas as justificativas e esquecer que a gente está falando de alguma coisa muito menos tóxica que a gente pode oferecer para um paciente, e que é uma linha de cuidado, esse paciente pode, inclusive, ter qualidade de vida melhor, retornar muitas pessoas idosas trabalham, né? E a pessoa pode retomar suas atividades. Então, o perfil de toxicidade deveria ser colocado nessa equação também. Então, eu só queria me lembrar disso. Perfeito. Eu ia fazer esse comentário ao final para fechar. Eu também gosto muito. A gente vai ficando repetitivo, né, nas colocações, porque os desafios são os mesmos, a gente tem que se posicionar. Mas falando da equação, né, da equação da sustentabilidade, da equação da geração de valor em saúde, eu sempre falo que, além de custo-efetividade e resultado, né, desfecho clínico, tem que ter outras variáveis. Essa é uma. Eu chamo isso de experiência do paciente. Seja, né, a melhor qualidade do tratamento, menos agressividade, menos efeitos colaterais, enfim, efeitos nocivos. Para mim, isso tudo entra numa variável de melhor experiência do cuidado para o paciente. Se a gente não incluir essa variável, vai ficando muito difícil considerar uma equação válida, né? Porque não traz a perspectiva do paciente, que é tão relevante. Nós temos 2 minutinhos, infelizmente. Gostaria de fazer uma rodada rápida, uma palavra, uma frase ou uma inspiração, diante de tantos desafios que nós já sabemos muito bem quais são, e aqui reforçamos alguns deles. Sentado da cadeira das instituições e das posições que vocês, senhores, ocupam, e a deputada também, como avançar? Como contribuir? Como poder, quem sabe, chegar no próximo TJCC e poder contar ou o processo finalizado de incorporação, o que foi feito, ou a coordenação do cuidado arranjado nas redes assistenciais lá no estado de Goiás, ou uma melhor articulação e alinhamento, né, entre as estruturas do Executivo Federal para poder fortalecer algumas das dificuldades que hoje tem e solucionar alguns dos problemas, como, por exemplo, a falta de protocolos, como que, né, no Poder Legislativo a gente pode, de repente, acentuar alguma discussão e efetivar uma oportunidade de fato, transformar essa realidade. E aí queria que vocês respondessem com um pano de fundo que a gente está vivendo agora, que é a plena discussão ampliada durante a tramitação agora da nova política nacional de atenção, de combate, enfrentamento e atenção oncológica no Brasil. Então, por favor. Quem começa? Renato? Vamos de lá para cá? Clarice, eu queria pedir deputada... desculpas, eu estou com o meu tempo estourado, eu vou ter que sair. Eu peço licença aos colegas para me
retirar, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. E, assim, a frase é todos juntos contra o câncer, né? É parceria, trabalharmos Muito juntos e bem. mantermos esse canal aberto. Tá? Obrigada, Clarice. Muito Obrigada obrigada, a deputada todos. Contem Flávia. conosco. Muito obrigada. Um abraço. Se informem e participem. Eu comentei ontem, quer dizer, façam a sua parte, né? Tá aí, não temos todos os instrumentos, mas temos que aproveitar os instrumentos que temos. Boa. Ronei. Engajamento e parceria, considerando assim do ponto de vista de gestão, a experiência que a gente tem lá em Goiás, a forma de atendimento e organização que a gente conseguiu colocar no atendimento, ainda que judicial, uma forma de economicidade no tratamento dos pacientes, compartilhamento de dose e atender o maior número de pacientes mais rápido dentro da perspectiva do tratamento dele. Então, acho que parceria e engajamento. Muito bem. Ricardo. Bom, eu acho que, diante do tudo que foi colocado, acho que a gente deve também se esforçar mais em todas as formas de comunicação entre a sociedade, os diversos setores. A gente está falando do setor público, no setor público, as instituições, os entes municipal, estadual, federal, do executivo, né? E a comunicação entre todos esses players, né? Para que a gente possa conseguir apresentar argumentos que sejam fundamentados e que a gente possa oferecer melhor cuidado oncológico. É isso, eu quero agradecer a todos vocês. A minha palavra é compromisso. Como líder, né, desse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, eu quero reforçar aqui o nosso compromisso de levar adiante pautas estratégicas importantes e críticas e propostas de solução. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora, que possamos seguir, ainda tem mais, viu, na programação. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a Janssen, e um abraço para todos e seguimos até o próximo painel. Tchau, tchau. Obrigada.